bem-vindo ao 74º dia do japonês. Hoje é dia 15/3, quero falar sobre uma estrutura escondida nos adjetivos. Opa, meu microfone estava lá em cima, acho que você entendeu. Estrutura escondida dos adjetivos, principalmente nos adjetivos que terminam em i, que são os mais comuns do japonês. Como nesse caso do akai, que significa azul, ou, se não me engano, nakai, acho que esse aqui é o nakai. Deixa eu até converter aqui. Kanashi, é o kanashi, esse aqui, kanashi. Então, watashi wa kanashi, que é basicamente triste, né? Que função é essa que eu tô falando que ela é escondida? Vamos olhar o primeiro exemplo. Quando a gente quer falar em português que um lápis, né? Pen ga akai, lápis azul. Como a gente quer falar em japonês, lápis azul, a gente usa essa construção aqui. Akai, aqui no finalzinho, né? Que é o nosso próprio adjetivo. E aquilo que é penga, né? Então, penga akai, basicamente o lápis azul. A gente tá falando essa frase aqui. Só que ao mesmo tempo você também pode falar esta frase aqui, em português, usando essa mesma construção. Penga akai, o lápis é azul. Beleza, mas qual é a diferença em português dessas duas frases? Entrando no conhecimento gramatical de português, abre parênteses. Na primeira você só tá usando um nome adjetivo, isso aqui não é uma frase, tá? Em português. Lápis azul. O lápis é azul, você está usando um verbo. Você tem quem é, que é o próprio lápis, e você tem aquilo que ele é, azul. Então, isso aqui é chamado de predicativo, tá? Esse azul é chamado de predicativo. Mas ele só funciona porque esse é aqui tá dando sinal de igual, como se fosse um igual. Lápis igual azul. Então, lápis azul, o lápis é azul. E isso aqui é considerado uma frase em português. No japonês, isso aqui é sempre considerado uma frase. Mas você pensa, poxa, mas aqui não tem o verbo ser aqui dentro, Eliezer. Exatamente isso que eu quero te mostrar da função escondida dos adjetivos. Os adjetivos, sobretudo os adjetivos i, que terminam em i, no japonês, todos eles têm uma função escondida daquilo que a gente chama de é. Então, quando você vê essa frase, ao invés de você pensar lápis azul, pensa que sempre o lápis é azul e que existe o ezinho aqui no meio, tá? Que existe o nosso aqui no meio, tá? Então, o lápis é azul. Todo adjetivo do japonês, ele tem essa função embutida, a função de ser. Ele sempre... Por que em português a gente chama isso de predicativo? Porque ele está predicando algo em alguma coisa. Predicando algo é atribuir, tá aí, né? Não sei se você conhecia essa palavra, mas essa palavra em português é muito boa. Predicar é atribuir alguma característica a algum sujeito. Então, um predicativo significa você estar atribuindo algo a alguma coisa. E é exatamente isso que o japonês faz com a maestria gigantesca de não precisar do verbo. Ele atribui adjetivos às coisas, usando elas como somente adjetivos, sem precisar necessariamente do verbo estar aparecendo. Mas o verbo está embutido dentro deste adjetivo. E é exatamente isso que eu estou te mostrando. Ele tem a função de predicativo junto dentro dele. Então você não necessariamente precisa de alguma coisa aqui entre meio. Então, essa outra palavra aí também vai explicitar melhor aí o que eu quero dizer. Essa palavra significa triste. É o kanashi. Watashi wa kanashi. Eu estou triste, né? Eu, neste caso aqui, quem é que está triste? Sou eu. Estou é o nosso próprio verbo no português. E triste é aquilo que eu estou. Isso aqui, então, é aquilo que a gente chama de predicativo. Porque ele é resultado de um verbo ser, que é aquilo que a gente chama de verbo de cópula, que significa igualdade. Eu igual triste, eu estou triste. Então, esse aqui é o nosso predicativo. Né? E aí, interessante, qual que é o predicativo daqui? Exatamente, né? É o nosso... o kanashi. Por que é o kanashi? Porque ele está predicando um estado a mim. Ele não precisa necessariamente do verbo. Porque, como eu acabei de falar, a função escondida de todos os adjetivos em japonês é... Por trás de todos os adjetivos tem o verbo ser aí, mas você não precisa usar. Porque antes a gente conseguiu traduzir essa frase ao pé da letra. Lápis azul. Né? E você entendeu o que significa o lápis azul. Agora, você consegue traduzir isso aqui? Eu triste, né? Eu triste não funciona. Certo? Sem o verbo. Então a gente precisa do verbo. Eu estou triste. A gente precisa da construção com o predicativo. Mas você se pergunta daí quando você vai pro japonês. Poxa, mas cadê o verbo daqui para dizer que eu estou triste, né? Tá embutido. Tá aqui dentro. Tá bom? Então essa aí é pode ser uma boa contribuição minha para ajudar a você melhorar o nível da tua compreensão
de frases básicas em japonês. Eu sei que isso aqui melhorou bastante o meu conhecimento das frases básicas, tá bom? Sempre lembre-se, então, vou me deixar na tela grande. Não, vou deixar na tela pequena mesmo pra você ver os exemplos aqui. Os adjetivos no japonês, eles carregam uma função embutida. Que função é essa? A função de predicar algo a alguma pessoa sem precisar do verbo necessariamente, tá? Então todo adjetivo é alguma coisa e ele não precisa do verbo ser aí para predicar algo a esta pessoa. Ele tem ele tem essa predicação, ou seja, ele tem este verbo embutido dentro dele, tá bom? Dentro de cada adjetivo. Então fica aí minha contribuição, eu sou o Eli, fico por aqui. Obviamente a gente se vê amanhã.